fez segundo o teu coração. Em nome de Jesus. Amém e amém. Aleluia. Amém. Glória a Deus. Boa noite a todos. Graça e paz. Você pode sentar em nome de Jesus. Aleluia. Nós queremos ver tua glória, ó Deus. O Kids pode estar saindo. Vamos lá, devagarzinho, que é a mesma coisa de dizer, corre galera. Sem correr. Aleluia. Estamos aqui no nosso Tadel, lugar onde a gente vem comer um chambari, né? Uma buchada, coisa mais pesada. Lugar onde nós ouvimos o Senhor nos ensinando, né? Nos ensinando a viver tudo aquilo que Ele tem preparado para a gente. Nós somos felizes porque nós sabemos que no meio de toda tribulação, de toda dificuldade, o Senhor tem nos abençoado, o Senhor tem falado tanto conosco, ministrado ao nosso coração, nos ajudado a crescer. E a palavra do Senhor é algo tão poderoso, gente, que ela nos transforma. E quando a gente pensa na palavra transformação, você pode imaginar uma mudança de forma. Tem coisas que quando nós descobrimos através da revelação do Espírito Santo, por mais que a gente se esforce, a gente não consegue mais fazer de novo. Tem lugares que o Espírito Santo de Deus nos tira, que por mais que a gente tente voltar para aqueles lugares, nós não nos encaixamos mais. E sabe por que isso acontece? Porque o Espírito Santo de Deus, através da palavra de Deus, ele causa uma transformação, uma mudança de forma dentro de nós. Uma vez uma pessoa compartilhando comigo um sonho, e ela disse, eu sonhei que eu estava tentando entrar dentro de uma caixa. E eu tentava de tudo que é jeito, eu botava uma perna, botava as duas, tentava empurrar os braços, e eu não conseguia mais entrar ali. E eu fiquei muito confuso com esse sonho, porque parecia que aquela caixa era a minha casa. Era um lugar que eu conhecia, que eu tinha familiaridade, mas eu não conseguia mais entrar ali. Eu disse para essa pessoa, meu amado, é simplesmente o Senhor falando para você, que não adianta mais você tentar se encaixar de onde Ele já te tirou. À medida que nós recebemos revelação de Deus, à medida que o Espírito Santo começa a nos transformar, por mais que a gente tente, nós não conseguimos mais nos encaixar de onde nós viemos. São pensamentos, são atitudes que a gente tinha antes e a gente não consegue ter mais. E somente o Espírito Santo faz isso em nós. Somente Ele faz essa obra poderosa dentro de nós. E tudo isso porque Ele nos visita. Ele visita a nossa espiritualidade. E começa-se um processo de transformação. Eu queria que você abrisse a Bíblia no livro de Efésios, capítulo 4. Versículo 14. Efésios 4, 14. Amém? Diz assim, o propósito é
que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo o vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguimos a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça, Cristo. Aleluia. Eu queria falar nessa noite sobre espiritualidade frágil. Quando a gente fala espiritualidade, nós não estamos falando sobre religiosidade. Mas é simplesmente você viver uma vida religiosa é quando a gente vive uma vida simplesmente cumprindo rituais, obedecendo regras. Espiritualidade não é você juntar multidões, atrair seguidores, milhares e milhares de seguidores nas redes sociais. Não tem nada a ver comigo, tem tudo a ver com Ele. Tem tudo a ver com o nome de Jesus, que tem todo o poder. Independente de quem eu seja, independente se eu mereço, porque eu nunca vou merecer o que já foi pago por mim. O que difere a religiosidade da espiritualidade é que, quando nós entendemos quem nós somos em Deus e o que Ele tem feito em nós, nós não vivemos uma vida simplesmente seguindo apenas alguns passos. Nós não vivemos uma vida somente seguindo algumas regras, obedecendo algumas delimitações, mas nós vivemos uma vida totalmente rendida à presença do Espírito Santo de Deus, onde nós somos guiados por Ele, onde nós somos totalmente transformados para viver a vida que Cristo conquistou para nós naquela cruz. Por que que nós temos uma espiritualidade frágil? Porque muitas vezes nós nos preocupamos muito mais com o exterior, nós nos preocupamos muito mais com o que nós estamos tentando passar para as pessoas, do que com o que realmente eu sou, quando ninguém está olhando para mim. Nós podemos fazer muitas coisas em nome de Jesus, em nome de Deus, irmãos. Mas podemos também não ser conhecidos por Ele. Você pode parar e dizer, uai, como assim, né? A Bíblia diz que naquele dia, muitos chegarão diante do Senhor e dirão, Senhor, em Teu nome eu profetizei, em Teu nome eu expulsei demônios. E o Senhor vai olhar e vai dizer, apartai-vos de mim, porque eu não vos conheço. Isso é muito forte, igreja. Não quer dizer que, porque nós usamos o nome de Jesus, a nossa vida espiritual está lá em cima. Tem muita gente usando o nome de Jesus. E muitas vezes em vão. Mas nós precisamos, ao usar esse nome tão poderoso, saber exatamente o que nós estamos fazendo. Saber exatamente o poder que o nome de Jesus tem. Usar o nome de Jesus não é para qualquer um e nem de todo jeito. Mas o que define a nossa espiritualidade é o fruto do Espírito. Você pode abrir a Bíblia em Efésios, em Gálatas capítulo 5. Todo mundo já conhece, mas é bom ler de novo. É bom a gente estar sempre lembrando do que é importante nós termos dentro de nós. Gálatas 5:22. Amém? Mas o fruto do Espírito é amor, alegria, paz, paciência, amabilidade, bondade,
fidelidade, mansidão e domínio próprio. Contra essas coisas não há lei. Os que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a carne com as suas paixões e os seus desejos. Se vivemos pelo Espírito, andemos também pelo Espírito. Aleluia! Você pode perceber que a palavra do Senhor não está falando sobre os frutos do Espírito. Está falando sobre o fruto do Espírito. Você pode perceber o fruto do Espírito como uma laranja com alguns gomos, né? 9, na verdade. Mas aqueles gomos, na sua totalidade, formam uma laranja. Nós precisamos desenvolver o fruto do Espírito. Nós precisamos de todos os gomos. Nós precisamos que as 9 atitudes que definem o fruto do Espírito estejam em nós. E isso vai nos levar a ter atitudes práticas e claras, que vai demonstrar para o mundo inteiro que eu ando pelo Espírito. É essa espiritualidade que muitas vezes é abalada dentro de nós. Muitas vezes nós vemos uma vida cristã muito frágil. Nós amamos Jesus, nós sabemos que Ele é o caminho, a verdade e a vida, e que ninguém leva ao Pai se não for através dEle. Nós entregamos conscientemente a nossa vida a Jesus, mas em algum momento ou outro da nossa vida, existem picos, momentos em que eu estou lá em cima e momentos que eu estou lá embaixo. É uma espiritualidade fragilizada. Somos servos de Deus, mas somos cheios de mimimi, né? Não me toque. É cheio de não me toque. Lá na Paraíba a gente fala muito isso. Cheio de não me toque. Tudo fere. Qualquer coisinha está decepcionado com Deus. Isso são características de uma espiritualidade frágil. Eu não estou dizendo que você não ama Jesus, eu não estou dizendo que você não está avançando para algo que Deus quer para você. Sim, a vida cristã é um processo. Esse momento dos altos e baixos faz parte. Mas o que Deus realmente quer é que você tenha uma espiritualidade firmada na rocha, que é Jesus. Uma vida espiritual onde nada nem ninguém pode tirar você do lugar que você está. Pode o mundo inteiro se abalar, pode o mundo cair na sua cabeça, mas você sabe quem você é, você sabe o que você tem, e você não vai abrir mão disso por nada. Os que confiam no Senhor são como os montes de Sião, que não se abalam, mas permanecem para sempre. A palavra do Senhor nunca nos enganou dizendo que nós não teríamos problema. Mas ela está o tempo todo trazendo palavras do coração de Deus para que a gente possa suplantar esses problemas. E a cada problema, gente, que a gente vive, eu não sei com você, mas a cada problema que eu passo, quando eu saio dele, eu me sinto um pouquinho mais forte. Se os problemas nos fazem crescer, nos fortalecem, então quer dizer que os problemas, eles são um instrumento de Deus para forjar a nossa vida espiritual. Nós precisamos deixar que o Espírito Santo nos dê uma estabilidade espiritual. Nós não podemos, como líderes, como homens e mulheres que já entenderam, que já tiveram uma caminhada, não podemos deixar que o cansaço, que as lutas diárias nos afastem de uma vida espiritual
alicerçada em Deus. Nós somos referência. Tem muita gente de olho em nós. E se nós formos líderes que vivem oscilando, nós vamos carregar pessoas que também vão viver oscilando, porque vão copiar aquilo que vem. Por quê? Você pode estar dizendo aí, mas pastor, por que que eu tenho essa espiritualidade frágil? Nós vamos falar sobre algumas características de uma espiritualidade frágil. Por que que isso acontece? Por que que a nossa espiritualidade é abalada? Por que que a gente não é firme e constante como Deus espera de nós? Por que que a gente está sendo levado ainda por qualquer evento de doutrina, né? Por que, meu Deus? Parece que está indo tudo bem, de repente acontece uma coisa e eu estou fraco de novo, triste, desanimado. Primeiro, sabe por que isso acontece? Porque falta a gente se converter de verdade. Falta uma conversão genuína e verdadeira. Tem muita gente convencida, mas não convertida. A conversão fala de mudança de rumo, mudança completa de caminho. A conversão fala que você não somente entendeu, mas você começou a ter atitudes práticas para mostrar para o mundo que você entendeu. Quando nós somos convencidos e não convertidos, nós entendemos, mas isso não é suficiente para me fazer mudar de rota. Amém? Vocês estão entendendo? Estão comigo? Pode participar, gente. Pode dizer amém, dizer, ei, pastor, vamos lá, vamos interagir. A gente está em casa. Me ajuda a pregar, pelo amor de Deus. Nós precisamos nos converter, minha gente. Nos converter de verdade. E dizer assim, Senhor, aqui está eu, ó. Só o bagaço. Mas eu entendi que o Senhor pode mudar a minha história radicalmente. E eu vou fazer tudo o que for preciso para viver a vida de Deus em mim. Conversão fala de mudança de atitudes. Não adianta você estar dentro da igreja, vindo todos os cultos, participando de tudo. Se nada mudou na tua vida, você precisa se converter, meu irmão. Não tem como, é impossível uma conversão acontecer e você não mudar nada. Eu não estou falando aqui que você tem que ser perfeito. Só é convertido quem é perfeito. Não, eu estou falando que nós somos convertidos quando nós pelo menos iniciamos um processo de mudança de atitudes. Você está entendendo? Tem que começar a mudança. Não tem essa história de você dizer, eu entendi, mas eu vou esperar um momento, vou orar para Deus para saber se Ele quer que eu mude. Não, deixa o Espírito Santo ir modelando você. Deixa o Espírito Santo ir tirando de você aquilo que não agrada a Deus. Deixa Ele ir modelando você por dentro, arrancando sentimentos que são maus. A Bíblia fala, gente, que nós não somos bons de forma alguma. O homem não tem nada bom dentro dele. A palavra do Senhor nos traz isso. Sabe quando a gente fica um pouco melhor, que vai melhorando a cada dia? Quando a gente deixa Jesus entrar e ir transformando todas as coisas dentro de nós. Você percebe como nós somos totalmente dependentes de Jesus, gente. Sem Ele, nós não prestamos. Não é por merecimento. Sabe por que Jesus resolveu nos dar salvação de graça? Sabe por que Deus resolveu mandar Jesus de uma forma tão poderosa? Sem merecer, porque Ele sabia que a gente nunca ia conseguir alcançar. Por isso que Ele resolveu pagar logo o preço.
E ele disse, olha, eu vou logo deixar esse povo quitado aqui, porque eles não vão dar conta de pagar o preço alto que é preciso pela salvação. Quando nós entendemos quem é Jesus e o que Ele espera de nós, nós precisamos dar passos. E esses passos vão evidenciar a conversão acontecendo na nossa vida. Por que somos tão frágeis? Por que qualquer coisa nos abala? Por que qualquer coisa nos faz trazer de volta o velho homem? Porque talvez esse homem ainda está aí, ele nunca saiu. A vida cristã ela não faz somente o velho homem ficar amarrado. A vida cristã, ela é imprescindível que o velho homem morra. E não só morra, mas que morra e se enterre. Porque ele não tem mais como voltar à vida. E essa é uma das maiores guerras que o homem e uma mulher convertido, que entendeu, trava todos os dias. Não é de ano em ano não, gente. Tem gente que acha assim, não, uma vez ou outra fulano é tão crente que, será que ele tem crise? Tem crise, todo mundo tem crise. E essas crises são diárias. Se você não levantar de manhã, e se você não lembrar quem você é, se você não disser, Deus, obrigado por quem eu sou, obrigado pela tua graça, porque eu não merecia, mas o Senhor me salvou, obrigado por eu poder te pertencer, me ajuda nesse dia, Pai. Me ajuda a não pecar. Me ajuda, Senhor, a dar testemunho da Tua palavra por onde eu for. Me ajuda a viver um dia hoje como um convertido. Não é fácil não, gente. Não é fácil não. Tem pessoas que acham absurdo quando o irmãozinho está vindo ali na igreja e ele entrega a vida para Jesus num domingo. E quando é na terça-feira do Tadel, a gente chama, ele entrega de novo. Aí quando é no domingo seguinte, ele vai lá e entrega de novo. Aí os irmãos já ficam, precisa mais não, meu irmão. Você já é convertido. Não precisa por quê? A gente tem que se converter todo dia, não só 3 vezes na semana. É todo dia. Senhor, eu abro o meu coração. Eu te recebo como meu único e suficiente Salvador. Perdoa, Pai, pelos meus pecados. Me ajuda a caminhar. Firma os meus pés na rocha. Obrigado pela minha salvação. Me ajuda, Pai, por mais um dia. Conversão tem que ser diária, galera. Diária. Sabe por quê? Porque a gente não sabe nem o dia nem a hora que Jesus vai vir buscar a gente. Nós vivemos num mundo que jaz do maligno. E todo dia o pecado vem e me chama. Todo dia ele vem e bate na minha porta. Todos os dias. E no dia em que eu estiver frágil espiritualmente, eu vou cair, eu vou vacilar. Outra situação que nos traz uma fragilidade emocional. A falta de uma vida de devocional. Gente, quem não lê a Bíblia é crente fraco. Não tem o que dizer fora isso, gente. Quem não lê a Bíblia é um crente fraco. Não adianta você dizer que é convertido, você caminhar para a igreja 1 ano, 2, 3, se você não souber o que você está fazendo. Por que que quando a gente vai batizar as pessoas, eu vou explicar isso para vocês, por que que tem que passar por uma sala de batismo? Por que que a gente chama para bater um papo, para conversar, para ouvir um pouco do que você entendeu, do que você aprendeu? Porque tem gente que fica na igreja muito tempo e ela não tem noção do que ela está fazendo ali.
Se você perguntar por que você está aqui, ela vai dizer, porque é legal. Me fala teu testemunho, como foi tua conversão? Ixi, conversão? Não, nem sei. Eu comecei a vir, de repente eu estava já ali. Ajudando a limpar a igreja. De repente me botaram já para fazer uma dinâmica na célula. E quando eu vi, eu estou. Uma vez um pastor chamou uma pessoa para fazer uma entrevista para batismo. E essa pessoa era crente de nascença, tinha nascido na igreja, ela tinha uns 15, 16 anos e doida para batizar, quero batizar. Ela tinha ficado já uns 3 anos na sala de batismo e não dava certo o batismo dela. E aí o pastor chamou, finalmente, hein? Vamos batizar, domingo que vem. Mas deixa eu lhe perguntar, deixa eu fazer algumas perguntas para você. Você é pecadora? Aí ela, eu? Está amarrado e repreendido em nome de Jesus. Nunca! Eu pecadora, pastor? Eu sou mulher de Deus. Aí o pastor disse, minha filha, você vai ficar mais um ano na sala de batismo. Que é isso? Você não entendeu que todos nós somos pecadores? Pelo menos isso ela aprendeu da conversa, né? Tem muita gente dentro da igreja, mas que não está entendendo nada. Vocês estão entendendo? Amém. Não está entendendo, está sendo empurrado, está sendo levado. Mas a partir do momento que eu leio a palavra de Deus, que eu tenho uma vida de devocional. Quando eu falo devocional, eu não estou falando de ler a Bíblia. Tem muita gente que lê a Bíblia, mas não faz devocional. É a mesma coisa não, pastor? É não. Eu posso ler a Bíblia todinha, de capa a capa, mas eu posso não ter uma vida devocional. Sabe por quê? Porque devocional eu paro um tempo, eu medito sobre aqueles versículos que eu estou lendo e eu extraio dele o que Deus está falando comigo sobre aquilo. Totalmente diferente. Fala de disciplina. Gente, disciplina é algo imprescindível para se vencer o pecado. Se você não tem disciplina, meu amado, minha amada, cuidado. Tem que ser disciplinado. Você precisa colocar isso como uma prioridade. Acorda 30 minutos mais cedo. Separa aquele tempinho ali para Deus. Para você crescer, para você aprender. Para que a palavra de Deus ela gere estrutura dentro de você. Para que você não seja enganado e nem confundido por qualquer vento de doutrina. A Bíblia fala, o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas vezes nós erramos, nós pecamos, porque nós não conhecemos a palavra. Não conhecemos. Então uma vida devocional nos fortalece. Diga para a pessoa que está ao teu lado, meu irmão, fazer devocional deixa você mais forte. Te ensina sobre Jesus. Você vai saber responder quando te perguntarem quem você é. Por que você é crente, né? Tem gente que fica mais, por quê? Não sabe nem dizer. A gente precisa viver o que Deus tem para nós. E para eu viver o que Deus tem para nós, eu tenho que conhecer o que Ele tem para nós. E onde está isso? Está na Bíblia. Sabe por que a gente ensina a vida devocional? Eu acho que seria tão mais prático, talvez, que a gente deixasse vocês virem para o culto somente para ouvir tudo que a gente tem a dizer. Eu poderia falar aqui o que eu quisesse. Poderia encher vocês de miolo de pote, né?
Mas a gente sabe que isso não leva para a eternidade. A gente diz assim, faça devocional, conheça a palavra, conheça a Bíblia. Porque se um dia eu errar, se um dia eu falar uma mentira ali no púlpito, você vai poder dizer, pastor querido, está errado. Sabe por quê? Isso faz com que a igreja seja forte. Isso nos fortalece. O conhecimento da palavra de Deus nos faz mais fortes. Quando a gente está passando por uma turbulência, por mais que eu queira desistir, a palavra de Deus começa a queimar dentro de mim. E eu começo a me lembrar que o meu Deus disse que eu sou mais que vencedor nele. No momento que eu estou vivendo uma escassez, eu estou passando por uma necessidade, dá vontade de desistir, dá vontade de chorar, eu me lembro que o meu Deus, segundo a sua riqueza em glória, há de suprir todas as minhas necessidades em Cristo Jesus. No momento que eu estou me sentindo só, que o meu amigo deu as costas para mim, que minha família fez algo que eu não gostei, no momento que eu olho para um lado, olho para o outro, eu não tenho ninguém. Em vez de eu me desesperar, o Espírito Santo me traz à memória que o meu Deus diz que Ele estaria comigo todos os dias da minha vida. Que pode um pai ou uma mãe nos deixar, mas Ele nunca nos abandonará. Como é que eu posso saber disso? Porque eu conheço a palavra. Nosso Deus é um Deus que traz revelação, mas Ele não traz adivinhação. Ele nos revela aquilo que a gente já tem aqui dentro, mas Ele não faz a gente adivinhar. Espírito de adivinhação não é de Deus. Não adianta você orar para que Deus, Senhor, eu não tenho muito jeito de ler a Bíblia. Coloca aqui dentro os versículos, Pai. Oh, como seria bom isso, né? Seria bom demais. A gente orar e Deus todo dia dá um versículo, um texto para a gente. Opa, estou mais sabido hoje. Não tem como. Se você quer adquirir conhecimento, você tem que ler a Bíblia. Não tem como você formar num colégio, numa faculdade, sem nem querer tocar num livro. Impossível. Se você quer ter conhecimento, você precisa gastar tempo para ter esse conhecimento. Outra coisa que deixa a nossa espiritualidade frágil é a falta de santidade. Sem a santidade nós não vemos a Deus. Quando nós vivemos uma vida cristã profana, quando a gente vive uma vida cristã, onde a gente deixa o pecado nos dominar, onde a gente não abre mão de algumas coisas. Quando nós vivemos uma vida cristã, administrando qualquer tipo de pecado. Tem gente que tem um pecadinho de estimação, gente. Aqui, graças a Deus, não existe isso, mas tem gente que tem. Acaba com tudo. Rompe, se arrepende, entrega para Deus, vive uma vida quase top, mas tem um pecadinho que não consegue largar. É o pecadinho de estimação. Sou quase uma bênção. Deixa eu dizer uma coisa para você: pecado não se administra. Você pode repetir isso comigo? Pecado não se administra. Pecado se arrepende e deixa e alcança a misericórdia. Se você quer realmente viver a vida que Deus tem para você, uma vida de santidade, porque a Bíblia diz que sem ela nós não veremos a Deus. Você precisa romper com todo e qualquer pecado, até com aquele de estimação. Eu falo de estimação, gente, porque chega um ponto que você está tão acostumado com ele, que ele nem parece ser feio como ele é. Vocês estão entendendo?
A gente está tão viciado naquele pecado, está tão acomodado, que a gente começa a dar um jeitinho para ele não ficar tão feio, né? E o mais interessante é que a gente continua vendo ele feio quando os outros fazem. Mas quando eu faço, não, tá tudo aqui, estou bem com Deus. Oh, eu e Deus somos assim, ó. E o pecadinho de estimação bem ali. Aí sabe o que é que acontece? Entra um espírito de engano dentro da gente. Dizendo que está tudo bem, que era para a minha vida estar perfeita. Por que que não está? Por que que eu não estou recebendo as bênçãos de Deus? Por que que minha vida está tão esquisita? Mas Deus, eu estou orando, eu estou jejuando, eu estou acordando de madrugada. Mas o pecadinho de estimação está bem ali. Ou nós rompemos com tudo, ou nós vamos continuar vivendo uma vida cristã espiritualmente fragilizada. Precisamos romper com tudo aquilo que fere a santidade de Deus na nossa vida. Tudo. Está ferindo o Senhor, eu vou abrir mão. Eu gosto. Porque, gente, não vamos mentir não, pecado é bom. Se não fosse bom, não era tentação. É bom. Mas exatamente o bom você vai ter que renunciar para poder viver a santidade que Deus quer que você viva. Vai chegar um momento que você não vai ter mais vontade daquilo. Vai chegar um momento que aquela tentação ela não vai ser mais tão forte na tua vida. Mas você tem que começar a resistir. A Bíblia diz, resistir ao diabo e ele fugirá de vós. Resistir, abrir mão do que for preciso para ter uma vida de santidade. Outra coisa que torna a nossa espiritualidade frágil é a preguiça. Mas não é uma preguiça qualquer, é preguiça principalmente das coisas de Deus. A gente é animado para tudo, mas quando fala em fazer alguma coisa para Deus, a gente desanima rapidinho. A preguiça nos impede de caminhar, ela nos impede de andar, ela nos impede de avançar nos propósitos. Então o que é que acontece? Você, por causa de tanta preguiça, a tua espiritualidade não consegue romper. Sabe por quê? Porque a gente vai crescendo quando a gente vai tendo experiências com Deus. Se eu não me movo, o que é que acontece? Eu não tenho experiências. Amém? E olha que preguiça é pecado de tudo que é lado. É pecado até capital, né? A Bíblia diz que o preguiçoso ele não deve nem comer. É forte, né? Gente, você vai ler a Bíblia, você fica meio chocado com algumas coisas. É forte. Se você não trabalhou, não coma. Preguiça é algo que nos afasta do propósito. Você é animado para qualquer coisa. Faz esporte, exercício, viaja. Mas quando fala assim, vai ter uma vigília hoje, meia-noite às 6 da manhã. Vixe, vou ter que acordar cedo, nem posso. Mas aí quando você está ali num churrasco, num banho de piscina, amanhece o dia e nem sente que amanheceu. Brinca, termina o culto. Aqui não, graças a Deus. Mas eu era pastor de jovens aí por umas igrejas. E terminava o culto muitas vezes. Saía da igreja, o pessoal ia para casa de alguém jogar, brincar. E ficava até 3, 4 da manhã. Mas quando a gente marcava a vigília, ia 3, 4 pessoas. Terminava o culto e ia, preciso ir para casa hoje. Preguiça das coisas de Deus nos torna frágeis espiritualmente. O Senhor nos chama para avançar. E para avançar eu preciso trabalhar. Enquanto
eu sirvo outras pessoas. Enquanto eu trabalho, eu sou curado, eu sou liberto e eu sou transformado por Jesus. Show preguiça. Veste, né, a roupa da coragem. E começa a trabalhar para Jesus. Começa a servir da forma que você puder servir. Não se faça de rogado quando tiver qualquer oportunidade para você crescer. Qualquer uma que seja. Não perca. Não perca. Não falte sua célula. Não perca Tadel. Não falte os treinamentos que a igreja oferece. Não falte nada. Porque você precisa avançar. Você precisa crescer. Deixa para descansar quando chegar lá no céu, meu irmão. Eu acho que lá a gente nem vai querer descansar, né? A vida é tão pouca, tão curta, comparada à eternidade. Para que a gente vai viver dormindo, descansando, deitado eternamente em berço esplêndido, né? Olha, gente, a maldição já vem no hino nacional, viu? Temos que repreender esse espírito de preguiça. Misericórdia. Esses dias eu vi um meme, não tem nada a ver com o que eu estou falando, gente, mas eu lembrei que eu falei do hino nacional, que eu fiquei um tempão rindo. Disse assim, o que esperar de um país que o hino nacional já começa com a fofoca? Gente, eu quase morri de rir quando eu vi isso. Ouviram do Ipiranga mais fáceis. Só para fechar o parênteses agora, não tem nada a ver. Mas muito engraçado, muito inteligente isso. Nós precisamos romper com o legado da preguiça e dizer, Senhor, renova minhas forças como da águia. Porque eu não vou parar. Eu não vou parar. Eu vou avançar. Cansado, mas o Senhor renova. Eu vou continuar correndo. E olha, eu vou dizer uma coisa para você. Quando você para descansar, que você descansa, você para e diz assim, meu Deus, o que é que eu não fui, hein? Devia ter ido. Eu lembro muitas vezes a gente preparando eventos com jovens. E os eventos da gente não tinha tempo ruim, não. A gente passava a noite na igreja, às vezes, fazendo decoração de igreja, arrumando as coisas para uma conferência, para um congresso. Aí saía de lá, às vezes, 5h30, 6 da manhã. E a gente ia para casa, só trocava de roupa, tomava banho e voltava para a igreja. E a gente tinha Melissa pequenininha. E terminava aquele evento ali, a gente estava acabado. Saía quase na maca da igreja assim, ó. Cansado. Aí eu ficava conversando com aquela turminha ali. Aí dizia, ei pastor, vamos esperar um pouquinho para fazer o próximo. Eu disse, com certeza. Meu Deus, estamos cansados demais. Aí um dos eventos aconteceu um dia antes do Dia dos Namorados. E aí a gente, pessoal, eita, não vai ter nada amanhã. Eu disse, não, já teve fim de semana todinho de festa. Tá bom, vamos descansar amanhã, né? E aí a gente foi dormir. Quando a gente acordou de manhã, olhou um para o outro, eu e Jane, a gente olhou um para o outro e disse, amor, a gente vai deixar passar em branco o Dia dos Namorados. Vamos fazer um jantar para esses namorados aqui, vamos fazer uma revolução, né? Aí eu olhei para ela, bora. Mas como é que a gente vai fazer? Aí a gente ligou para algumas mães dos jovens, que eram nossas parceiras. Irmã, vamos fazer um jantar na hora. Que horas que a gente vai no mercado? E esse povo tinha trabalhado o evento no fim de semana todinho. E à noite a gente estava num jantar de namorados. Todo arrumado, tudo perfeito. Descanso é só no céu, gente. Show preguiça. Olha para a pessoa que está do teu lado. Mas olha mesmo, pode até botar o dedo assim. Show preguiça. E outra coisa, a última, que torna a nossa espiritualidade frágil, são as referências falsas. Tem muita gente se levantando em nome de Jesus, falando em nome de Deus, mas não é de Deus. Muita gente. A Bíblia diz que nos últimos dias surgiriam os falsos profetas, os falsos mestres.
Pessoas que enganariam a muitos e até os eleitos seriam enganados. Então temos que vigiar, né? Uma referência falsa nos torna totalmente vulneráveis. Quando a gente começa a se espelhar em pessoas e a gente tira o olho de Deus. Quando a gente começa a achar que aquela pessoa é perfeita, é santa, e de repente vem, a ficha cai e a gente se decepciona. Eu conheço muita gente que eram pessoas fantásticas em Deus. Homens e mulheres cheios do Senhor, experiências com Deus, que por causa de uma decepção, até hoje estão no mundo. Largaram Jesus. Porque trocaram de referência. A nossa referência se chama Jesus Cristo de Nazaré. É para Ele que nós temos que olhar. Nós somos homem, nós vamos falhar uma hora ou outra, nós vamos errar uma hora ou outra, mas se você olhar para Jesus, somente para Jesus, você nunca vai se decepcionar. Porque Ele sim é perfeito. A gente ensina tanta coisa e quando a gente fala assim, parece que a gente está falando como se fosse, né, o super perfeito. Não. Eu estou passando para vocês aquilo que passou primeiro por mim. Primeiro o Espírito Santo me quebrou para eu poder estar trazendo essa palavra para você. Não sou perfeito. Faço de tudo para andar na linha diante do Senhor. Mas eu posso decepcionar vocês. Se por um momento eu deixar que o velho homem tente ressuscitar, essa decepção pode vir. Mas eu digo para você, olha para aquele que nunca vai decepcionar você. O que nós estamos falando aqui é a verdade da palavra de Deus, não é a minha verdade. Tem muita gente que se decepciona, que cai, que deixa Jesus, sabe por quê? Porque pensa que aquilo que nós pregamos pertence a gente. Não tem nada de mim aqui. O que eu trago para cada um de vocês é a palavra de Deus. E ela é viva, é eficaz, é poderosa. E ela não volta vazia. Eu sei que nessa noite, o Senhor está ressuscitando a espiritualidade dentro de você. Nessa noite o Senhor está fazendo você ver alguns motivos que fazem você tão frágil espiritualmente. E hoje o Senhor quer que você comece a dar passos. Comece a dar passos para ser fortalecido, para ser fortalecida. Sabe por quê, irmãos? Porque a igreja, ela só terá uma espiritualidade saudável se nós líderes vivermos isso. Você quer ser bênção na vida dos seus liderados? Você quer ser bênção na vida da tua célula? Você quer ser bênção na igreja? Então seja forte espiritualmente. Comece a dar passos hoje. Comece a dar passos práticos. Não é para você sair daqui arrasado porque eu sou frágil espiritualmente. Não, primeiro você descobre para poder dizer: opa, Jesus, hoje eu me levanto porque eu não sou mais frágil. Tem um Deus Todo-Poderoso que habita em mim e por causa dele eu me levanto. Eu queria que você fechasse seus olhos. Fala com o Senhor agora. Esquece quem está do teu lado. Esquece que eu estou aqui na frente. O Senhor trouxe você aqui para falar com você. Ele trouxe você aqui porque Ele te ama. Ele te trouxe porque Ele tem uma vida plena, uma vida abundante para você viver. Chega de fragilidade. Chega de mimimi. Está na hora de você avançar e conhecer o Deus Todo-Poderoso. Ah, Jesus. Oh, Espírito Santo, nos ajuda a avançar.
Nos ajuda a romper. Mas vem novamente. Tem tanta coisa que tem nos impedido, Senhor. Eu mergulho na mirra. Mas que hoje o Senhor levante um povo corajoso, Peço que tua presença disposto a abrir mão de tudo para viver eu passo a vida no Espírito que o Senhor tem para nós. Se coloca de pé, igreja. de glória. Oh! Longe do santo dos santos, não sei mais Jesus! Quem já pisou no santo dos santos em outro lugar não sabe viver. E onde estiver, clama, clama a Ele, clama a Ele. glória de Deus. Oh, Jesus! Quem já pisou no santo dos Xere andará labalabaxê. Não sabe viver. É na presença de Deus que você tem que estar. Clama pela glória. A glória de Deus. Oh, Jesus. Se você entende que a tua espiritualidade precisa ser fortalecida nessa noite, se você entendeu, se o Espírito Santo falou com você que você tem que começar a dar passos, eu te desafio a dar o primeiro passo hoje. Sai do teu lugar, vem aqui diante do altar, dá o primeiro passo, dizendo: Senhor, me ajuda. Ele andará labalaxê. Coloca diante dele tudo aquilo que tem te enfraquecido, tudo aquilo que está te afastando do propósito. Todo desânimo vai embora da tua vida hoje. Se prepare para viver uma vida espiritual estável. Oh, Jesus, se lança na presença dele e fala para ele, dá autoridade para ele mexer com tudo que for preciso. Oh, Jesus, levanta homens e mulheres nesse lugar dispostos. Oh, de andar a labalaxê. Quebra todo jugo agora, Deus. Quebra todo jugo. Arranca tudo aquilo que tem impedido o teu agir, o teu mover. Libera, Senhor, uma unção nova nesse lugar. Libera uma unção nova nesse lugar. Que cadeias possam cair nessa noite. Cheio. Ralabalaxê, andaralabalaxê. Andará lá balaxê. E onde estiver, clama pela glória. A glória de Deus. Clamamos por ti, Senhor. Clamamos por ti, Pai. Levanta as suas mãos e deixa a glória de Deus vir. Deixa a glória de Deus vir sobre você. Não vai embora daqui com a tua espiritualidade frágil. Fala para ele: Pai, até aqui eu tenho tentado com as minhas forças, mas a partir de hoje eu quero tentar com as tuas forças. Talvez você reconheça que precisa se converter. Talvez hoje você precise de verdade entregar a tua vida para Ele, fazer o que Ele quer. Oh,
Jesus. Entrega teu coração para Jesus. Entrega a tua vida para Ele. Deixa Ele ser Senhor e dono da tua vida. Cheira lá, balache. Oh Senhor, aqui está o teu povo, Pai, diante do teu altar. Senhor, vem fortalecê-los espiritualmente. Chega de instabilidade. Chega, Senhor. Que o Senhor os visite com poder. Visite-os nessa noite, Pai. Xaralabalabachê, andaralabalabachê. Que o Senhor levante uma geração de líderes curados. Que o teu Espírito nos ajude a dar passos claros de mudança na nossa vida. Tira toda preguiça, Deus. Afasta a preguiça. Arranca o pecado do nosso meio. Que haja uma disposição para largar tudo aquilo que te desagrada, Senhor. Tudo aquilo que fere a tua santidade. Senhor, que a nossa principal referência seja o Senhor. Nos ajuda a olhar para Ti, Pai. Para ninguém mais, para nada mais. Para Ti, Jesus. E que a nossa vida cristã seja radicalmente transformada hoje. A partir de hoje, Deus, começa um rebuliço. Começa um rebuliço em cada coração, em cada vida. Se revela para a Tua igreja, Pai, como um Deus vivo e pessoal. Essa é a nossa oração, Jesus. Em nome de Jesus. Obrigado, Deus. Obrigado, Espírito Santo. Você pode aplaudir Jesus. Glória a Deus. Oh! Obrigado, Senhor. Obrigado, Pai. Porque o Senhor nunca desiste de nós. Ah, Jesus, muito obrigado. Muito obrigado que o Senhor está sempre nos chamando a atenção e nos trazendo de volta para o Teu coração. Nós te agradecemos. Amém. 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 Glória a Deus. Aleluia. Que o Senhor nos ajude. Porque sozinho a gente não consegue não. Deixa o Espírito Santo pegar na tua mão e te ajudar nesse processo. E nesse momento você vai ter o privilégio, a alegria de sair do teu lugar e trazer tua oferta e o teu dízimo aqui diante do altar. Com alegria no teu coração. Porque o Senhor ama aquele que dá com alegria. Em nome de Jesus.
Glória ao teu nome, Jesus. Aleluia! Oh, Pai, nós te louvamos. Muito obrigado pela tua presença aqui, Jesus. Muito obrigado, Pai, pela palavra que desceu do céu. Que o Senhor nos ajude. Tudo que nós queremos é te agradar, Deus. Ajuda, abençoa teu povo, abençoa cada família que está aqui representada. Abençoa aqueles que estão em casa, ouvindo, participando desse culto, Pai. Derrama a tua unção, derrama a tua presença de uma maneira poderosa dentro de cada lar, Pai. Em nome de Jesus. Recebe agora os nossos dízimos, as nossas ofertas levantadas diante do teu altar. Que seja como um aroma suave e agradável a ti, Pai. Muito obrigado. Nos leve em paz para os nossos lares. Nos livra de todo o mal, para a glória do teu nome. Amém e amém. Amém? Que Deus nos abençoe. Amanhã todo mundo nas suas células. Não fixe aí na tua célula, leva convidado, né? Você que está aqui hoje, talvez visitando e não tem uma célula, você pode estar me procurando depois do culto. Levanta a mão os líderes aí, ó. Procura um deles, que eles podem te encaixar em uma célula. E amanhã você vai ter a maior experiência da sua vida. Deus abençoe e vão em paz.